get away from me. If I was you, I'd watch what you say to me. Snakes all in my bed, wanna lay with me. This ain't no motherfucking game, why you play with me? Don't play with me, this the only thing I love. I love, 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 love. I love, I love, love, love. Eu pensei durante muito tempo sobre se eu ia fazer esse vídeo ou não. Desde que eu falei sobre Sunrise no segundo vídeo da série Lendas de Ulkigard, eu irritei várias figuras importantes de Antica. Elas queriam manter essa falsa ilusão de que tudo era lindo e maravilhoso lá, que as lendas anticanas eram puras e que pensavam apenas o bem-estar da comunidade e que queriam apenas se divertir inocentemente na tranquila vila de Ulkigard. Mas a realidade não é bem assim. Ameaças, conexões com gente influente da Cipsoft, egos inflados e sede por fama. Hoje, vamos falar sobre uma das figuras centrais que habita esse submundo de Ulkigard. Master Slayer é um dos jogadores mais antigos não só de Ulkigard, mas do próprio Tibia. Seu nome na vida real é Ryan, ele tem 32 anos e é do estado do Texas, nos Estados Unidos. Ele começou a jogar Tibia em 2000, na versão 5.0. Assim como Sunrise, Master Slayer decidiu por não ir para o continente principal e permaneceu na Ilha dos Iniciantes. Alguns anos depois, quando Sunrise já reinava absoluto no primeiro lugar de Ulkigard, Master Slayer, Dokoise e Python disputavam o segundo lugar no servidor de Antica. Master Slayer nunca foi de fato um power gamer, e não demorou muito para ele ficar atrás na corrida dos levels de Antica. Master Slayer e seu irmão na vida real, Evremond, focavam mais em se aventurar pela ilha e aproveitar o aspecto roleplay do jogo. Evremond na época era bastante conhecido por suas fakes de cunho cômico nas primeiras versões de Ulkigard. Master Slayer já levava o jogo um pouco mais a sério do que seu irmão, e disputou o top level durante um bom tempo. No começo, ele e Sunrise não se davam muito bem, mas depois de um tempo passaram de inimigos para amigos. Master Slayer diz que Sunrise hoje é o seu maior amigo e inspiração no jogo, e nega que ele tenha sido uma pessoa agressiva com outros jogadores. Master Slayer tinha muita vontade de unir Ulkigard e se colocar no topo de alguma forma, se não por levels, pela liderança em algumas das guilds que ele fundaria futuramente. A Legends of Ulkigard, Academy of Ulkigard e Association of Ulkigard. Apesar de ter sido líder de muitas das mais influentes guilds de Ulkigard ao longo da história, e de ser admirado por muitos até hoje, como o próprio Python, que ainda o vê como chefe, Master Slayer sempre foi uma figura polêmica. Em uma entrevista ao Tibiopedia, em 2009, quando perguntado das mudanças negativas que Ulkigard vem sofrendo, diz que, na opinião dele, o crescente número de jogadores brasileiros e poloneses é absolutamente negativo ao jogo, pois eles não falam inglês, que é a língua do Tibia. Além dessa opinião bastante xenofóbica, Master Slayer costuma falar que nunca buscou por fama, ao mesmo tempo em que tem costume de postar vídeos se auto-intitulando de lenda e pedindo para que Ulkigard jamais o esqueça. Assim como Sunrise, que ameaçava players que tentavam ultrapassá-lo na corrida pelo top level, Master Slayer tem o costume de ameaçar e difamar qualquer um que ouse contrariar sua visão de mundo. Eu mesmo já fui vítima de uma dessas calúnias, onde ele me acusou, sem prova alguma, de chantageá-lo em um post do Reddit, simplesmente por eu ter negado remover um vídeo onde eu falava sobre Sunrise. Segundo a própria Debov, Master Slayer acredita tão cegamente em Sunrise que ele poderia ser manejado facilmente como uma marionete. Sunrise era um valentão, e aparentemente inspirou bem seu pupilo Master Slayer. Debov em entrevista diz que Master Slayer é um daqueles players que nunca conquistou nada de fato, além de simplesmente ter começado a jogar antes da maioria. E muitos dos seus feitos e realizações estão diretamente ligados apenas ao fato dele ser um jogador antigo. Assim como Sunrise, que tinha uma casa em Abdandriel, reza a lenda que Master Slayer também teve uma loja em Tais. Mas não existe nenhuma comprovação ou screenshot desse fato. Outra conquista de Master Slayer é possuir uma chave mega rara, a versão prateada da chave 4601, da Shine Armor Quest. Antigamente, a chave não era obtida de um baú, mas sim de um corpo de lobo que eventualmente aparecia lá, antes mesmo do sistema de quests ser implementado no jogo. Há alguns anos atrás, eu criei um char em Antica para poder falar com o Slayer e ver a chave dele com meus próprios olhos. Eu disse que era um fã e ele foi bastante receptivo comigo e me mostrou a chave. O Master Slayer é uma daquelas pessoas que gosta de ser bajulada, mas odeia quando alguém aparece com alguma crítica ou verdade inconveniente, e faz de tudo ao seu alcance para calar essa voz. O jeito hostil com que ele tem me tratado ultimamente me fez ficar com a pulga atrás da orelha. Estaria Master Slayer tentando ocultar alguma coisa? Tentando me expulsar do Reddit antes de eu descobrir e publicar algum segredo sujo e inconveniente dele? Alguns dias atrás, eu recebi um documento de uma fonte anônima que traz uma revelação bombástica sobre o Master Slayer.
Master Slayer é o atual proprietário da personagem Hookigardian Debov. E o documento que revela isso foi redigido e postado pelo próprio criador da Debov, em uma live stream na Twitch. É um documento extenso de 49 páginas e totalmente em polonês. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para quem quiser dar uma lida. Eu acho que poucas pessoas sabem desse fato do Master Slayer estar com o char da Debov, e eu mesmo não sabia e eu fiquei chocado. E vocês se lembram em 2009, quando o Debov parou de jogar e fez aquele vídeo se despedindo de Hookigardian? Repara bem nessa parte aqui. Ele já tinha intenções de dar o char pro Master Slayer desde aquela época. E o motivo? Bom, o meu polonês é meio ruim, né? Mas pelo que eu entendi do documento, o Debov no fundo, ele queria ter algum tipo de reconhecimento do servidor de Antica pelos seus feitos. O char foi dado a Master Slayer por algum tempo, e eu não sei exatamente quando. O que se sabe é que o último level do char da Debov foi pego pelo Master Slayer, que foi o 103. O antigo dono da Debov, alguns anos depois, ainda tinha algumas dúvidas ao seu antigo rival de Antica, e usou o Dark Gladier de mediador para fazer essas perguntas ao Slayer. Debov escreveu 4 perguntas ao Master Slayer, agora dono de seu antigo char. Essas perguntas foram todas entregues por Dark Gladier em Peloria. Slayer Peloria foi o char de Master Slayer usado para essa conversa. Na época, ele estava nível 3. Notem que, no site, o char atualmente está no nível 22 e esperando para ser deletado. Talvez uma possível queima de arquivo aí do Master Slayer. A primeira pergunta de Debov foi bastante pessoal. Ele queria saber como o Master Slayer tem levado a vida, se teve filhos e se conseguiu alcançar os seus objetivos. O Slayer se recusou a responder essa pergunta. A segunda pergunta foi o porquê de Master Slayer nunca ter apoiado outros jogadores que estavam na busca do nível 100 e porquê dele ter sido tão hostil com eles, como foi com a própria Debov. O Master Slayer responde que nunca teve nenhum problema com os Power Gamers, apenas com botters. Ele só tinha problema com pessoas que faziam Power Level enquanto dormiam. A terceira pergunta é bem interessante. Debov fala que os dois sempre foram inimigos mortais e que o Master Slayer o desprezava, e perguntou o porquê do Master Slayer não ter deletado o char da Debov agora que ele tem acesso irrestrito à conta. Ele poderia, com alguns cliques, deletar o personagem e apagar grande parte da história de Hookigardian que os anticanos tanto detestam. Master Slayer nessa hora mostrou muita sensatez e eu vou dizer que eu fiquei bem admirado. Ele diz que, querendo ou não, Debov é parte da história de Hookigardian e que você não queima livros só porque não gosta deles. E nessa parte eu tenho que dar o braço a torcer. O cara realmente agiu como uma verdadeira lenda. A última pergunta é uma provocação de Debov para o Master Slayer. Como é upar o nível 103 de Hookigardian? Essa pergunta não foi respondida, e eu até entendo o porquê. Debov deu a conta para o Master Slayer com essa pequena pegadinha. Antigamente, quando ainda tinha conta, ele deixou o char no nível 102 com alguns poucos pontos de experiência faltando para ver se Master Slayer iria cair na tentação de upar o personagem, se tornando o que durante tantos anos ele acusou tantos players de ser, um chara. A minha opinião é a seguinte. O fato do Master Slayer ter upado diz respeito somente a ele, porque agora ele tem a conta. O que eu acho que essa pegadinha da Debov isolado não fere a reputação do Master Slayer. O documento escrito pelo Debov continua, ele tem 49 páginas, né? E lendo ele me deu muita vontade de fazer uma parte 2 do vídeo da Debov. Bom, como deu pra ver, o Master Slayer é um jogador tão antigo quanto polêmico. Eu tinha uma admiração enorme pelo cara. Ele foi um dos poucos players que pisou na ilha da Sword of Fury durante um test server, o que é quase um paradoxo. Um dos players menos humildes de Hookigardian chegar tão perto de uma espada que só os humildes podem tocar. Depois de postar meu vídeo sobre o Sunrise, consegui ver um lado do Master Slayer que eu particularmente não tinha visto, mas que provavelmente muitos já viram e muitos continuarão vendo. Deixo mais uma vez um convite aos rockers de Antica para colocarem a sua versão dos fatos aqui no canal, mas já sabendo que muito provavelmente essa oferta será recusada. Ficar nas sombras e tentar silenciar os outros são as ferramentas mais poderosas que Antica tem para se manter no poder. Muito obrigado a todos que viram o vídeo até aqui. Deixe um joinha se você gostou do vídeo, um desjoinha se você é de Antica, e deixe nos comentários quem vocês querem ver no próximo capítulo da série. Um abraço e falou!